Vamos lá, o nosso livro então é o Fonte Viva. Nós vamos estudar o texto número 126. Ajudemos sempre. E claro, para fechar nossa semana, como costuma acontecer, a gente emenda o nosso estudo do livro Fonte Viva conciliando com os textos que nós estudamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós entramos nessa semana naquele capítulo que trata... deixa eu pegar aqui o título rapidamente. Fora da caridade não há salvação. E nós conversamos no primeiro item da abertura desse capítulo do necessário para salvar-se, e aí então a história do bom samaritano. Nós lemos essa passagem lá do livro de Lucas, e foi exatamente dessa passagem que Emmanuel selecionou para nós a frase, o versículo inicial para as nossas reflexões, lá do capítulo 10, versículo 29, né? E quem é o meu próximo? Só para a gente poder contextualizar, ou melhor dizendo, nós temos aqui então, a partir do item número 25, do versículo 25 desse capítulo 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Desci um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze a mesma coisa. Né? Depois aqui continua contando ali as suas histórias, transmitindo os seus ensinamentos. Então foi exatamente essa passagem que nós lemos ontem no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir dela que nós começamos agora a ter uma reflexão mais profunda sobre essa ideia de quem será o nosso próximo. Emmanuel começa trazendo para nós aqui, desenvolvendo essa ideia a partir do entendimento daquela passagem que diz: amar a teu próximo como a ti mesmo. Nós temos conversado já há um certo tempo sobre esse pensamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Então significa que o início começa exatamente dentro de nós. Esse amor por nós, o amor que nos leva, de fato, a conquistar a felicidade que todos nós desejamos. Só que, como sabemos também, nós temos uma grande dificuldade de fazer uma interpretação do que exatamente significa ser feliz. Nós já trouxemos aqui várias situações da nossa vida cotidiana que nos proporciona o prazer, nos proporciona o conforto, nos proporciona a alegria. Porém, tudo isso que nós vivemos aqui no nosso mundo material ainda se encontra muito distante daquilo que representa de fato uma realidade do mundo espiritual que nos traz essa felicidade.
porque vivemos de momentos, porque nós aprendemos a viver de momentos. A nossa vida ela vai se desenvolvendo por situações que nós vamos experimentando e, na sua conclusão ou durante essa vivência, a gente vai então fazendo uma avaliação se foi positivo, se não foi positivo, se para nós foi prazeroso, se não foi. Então, pelo fato de nós não termos ainda na nossa mente uma ideia clara do que de fato significa sermos espíritos imortais, a gente então trabalha dentro daquilo que a vida vai nos oferecendo, né, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Vamos vivendo literalmente um dia depois do outro. Mesmo que hoje nós tenhamos uma ideia bastante vaga do que representa a nossa vida imortal e também a realidade do mundo espiritual, e eu falo para nós, por exemplo, espíritas, né, que temos um contato muito próximo, muito íntimo com o mundo espiritual, não sendo apenas um objeto de fé, como normalmente nós vemos nas escolas tradicionais, e isso não é uma questão de dizer que a doutrina espírita é mais ou menos especial que as outras, mas é que nós vemos que, de um modo geral, as crenças abraçam um livro sagrado e começam a projetar, motivados pela fé, uma realidade espiritual. Para nós da doutrina, nós temos, através das comunicações que chegam do mundo espiritual, informações, histórias que são contadas, comunicações que chegam para nós dos próprios espíritos. Então, a nossa relação com o mundo espiritual ela é muito mais íntima e muito mais palpável, não sendo apenas um objeto de fé, mas é para nós uma realidade. E ela se torna tão mais real, quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos a compreender. Então, quando nós pensamos assim, bom, eu estou construindo a minha vida agora, eu estou vivendo o meu dia a dia, sabendo que no momento em que eu retornar para o mundo espiritual, eu vou me deparar com algo que é real. Não é como a fantasia que eu estou imaginando, porque é exatamente isso que o mundo acaba enfrentando hoje, né, que a nossa população mundial acaba enfrentando, é essa questão das dúvidas, da descrença, do ateísmo, que é a vivência plenamente material. Então não temos essa certeza. Baseamos então o nosso entendimento na fé. Como a nossa fé é muito vacilante e nós somos ainda bombardeados constantemente de influências do mundo material, nós então imaginamos que, esperamos que venha alguma coisa do mundo espiritual, achamos que vamos encontrar alguma coisa, pensamos que vamos encontrar alguma coisa, mas cada um começa a criar uma imagem de acordo com sua cultura, de acordo com o seu entendimento. Bom dia, pessoal que chegou. Então, para nós da doutrina temos isso palpável. Numa reunião mediúnica, um espírito vem se comunicar, e muito mais do que o significado da comunicação dele, a sua própria presença já é para nós um atestado dessa realidade. Então, muito bem. A nossa vida, então, aqui no nosso cotidiano, esse nosso viver um dia depois do outro, ele toma outro significado. Porque esse um dia depois do outro não é aproveitar cada momento porque a vida é muito curta, mas é aproveitar cada momento construindo alguma coisa que vai trazer para nós um resultado futuro. Então nós temos aquela frase, né, normalmente aquelas frases de para-choque de caminhão que diz, né, aproveite a vida porque ela é muito curta. Então as pessoas procuram viver intensamente cada experiência das suas aventuras, dos seus romances, do seu trabalho, de suas conquistas, enfim, procura aproveitar tudo, porque sabe que o dia, e aí então vem o entendimento mórbido, né, da transformação ao retornarmos para o mundo espiritual, a ideia da morte, porque o dia que chegar a morte, tudo que você viveu vai ficar para trás. Tudo que você conquistou, você não vai conquistar mais. Então aproveita agora o seu momento. E nós estamos aqui então tentando aproveitar esse momento de acordo com a nossa possibilidade. Os nossos relacionamentos, as nossas condições de saúde, condições financeiras, enfim, tudo aquilo que a gente está vivendo. Então nós estamos vivendo o agora como se não houvesse amanhã. Só que aprendemos
através dos nossos estudos, que o amanhã nada mais é do que uma continuidade daquilo que nós vivemos hoje. Então temos a oportunidade de aproveitar cada momento que nós temos agora, construindo esse nosso futuro. Aprendendo, desenvolvendo, evoluindo, que é uma expressão que nós utilizamos bastante. Então nós não estamos vivendo agora correndo contra o tempo, porque é uma corrida contra o tempo está se... Cada dia que passa, a nossa vida vai diminuindo o seu tempo. Cada dia que passa é um dia menos que nós temos para viver. Então vai chegar um momento em que tudo isso acaba, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais. Só que nós temos duas visões diferentes para entender esse nosso momento. Ou nós vemos o dia de hoje como um dia a menos para se viver, por isso nós corremos contra o tempo, ou nós utilizamos esse dia de hoje como um dia a mais de vida, acompanhando o tempo, aproveitando a oportunidade que nós temos para poder construir o futuro que nós desejamos, a felicidade que nós desejamos. Para a esmagadora maioria das pessoas, o tempo é um grande vilão. Para nós que entendemos a nossa imortalidade, o tempo é o nosso aliado. E sabemos que nós temos o nosso tempo aqui no mundo material e temos que aproveitar cada um desses momentos, porque depois nós vamos mudar de fase e ali nós teremos um outro tempo, uma outra etapa da nossa existência também para aproveitar cada momento. Por isso, então, temos que ter essa preocupação. Mas eu preciso me preocupar com o meu tempo. Nós temos não a preocupação com o tempo, Dudu, mas a gente tem que se preocupar em aproveitar o tempo. Não ele, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que ele oferece. Essa que é a mais importante. Porque quando nós corremos contra o tempo, nós procuramos fazer tudo da forma mais rápida e mais intensa possível, porque do contrário, esse tempo não volta mais. Quando nós começamos a aproveitar as oportunidades e nós pensamos de fato nessa felicidade que nós começamos a entender, aí sim eu aproveito cada relacionamento, aproveito cada oportunidade de trabalho, aproveito cada oportunidade de produtividade, de utilidade, para fazer aquilo que eu posso de melhor, porque eu sei que isso, trabalhando com o tempo como sendo meu aliado, vai fazer com que eu cresça cada vez mais. Mas para que uma pessoa vai se preocupar num crescimento se tudo isso vai acabar? É daí então que o nosso mundo hoje faz com que as pessoas aproveitem cada momento da forma mais intensa possível, ainda que seja de equívocos, mas ele procura aproveitar da forma mais intensa que ele tem. No nosso caso, não. Tendo esse entendimento que nós temos hoje, nós vamos vivendo o nosso dia a dia, aproveitando cada vez mais, utilizando isso a nosso favor. Porque sabemos que depois essa etapa fica para trás e aquilo que nós nos tornamos será a nossa herança. Não é aquilo que eu conquistei, não são as sensações que nós tivemos. Errar é necessário também, porque o aprendizado vem através do erro, mas é um erro com a tentativa do acerto. Né? Pois é, Zé, então assim, essa viver intensamente... Por que gastar todas as nossas energias? Pensamos no seguinte, utilizando uma comparação dentro do universo esportivo, falarmos sobre, por exemplo, as corridas. Todos nós somos espíritos que corremos uma maratona imortal. É aquela corrida que não tem fim. E nós estamos correndo, avançando cada vez mais na nossa trajetória. Pelo fato de nós não entendermos que a nossa imortalidade nos permite essa longa trajetória, nós vivemos então como velocistas. Nós gastamos toda a nossa energia para correr aqueles 100 metros. Só que depois que acaba 100 metros, nós paramos e falamos assim, bom, acabou a minha corrida, eu consegui chegar até aqui. Aí a gente olha para frente e percebe que tem aquele caminho aberto que não tem fim e que a gente vai ter que continuar andando, continuar correndo. Então a diferença daquele atleta que não sabe dosar as suas forças, não sabe dosar as suas emoções, não sabe dosar as suas energias, porque ele acredita que ele tem que aproveitar tudo intensamente. Então ele vive desesperadamente, ele tem que ser feliz agora, ele tem que encontrar o seu grande amor agora, ele tem que enriquecer agora. Tudo para ele é agora. Só que na verdade a nossa vida não é o agora. O agora faz parte da nossa vida. A nossa vida não é completamente o agora. Então,
nós estamos conversando sobre essa ideia para entendermos exatamente o que significa vivermos para sermos felizes. Quando nós começamos então a trabalhar com esse objetivo, isso mostra claramente o verdadeiro amor que nós temos por nós. Se eu vivo intensamente uma relação, e essa relação me traz algum tipo, uma relação afetiva, e ela me traz algum tipo de sofrimento, eu não estou fazendo isso para mim, eu não estou demonstrando amor por mim mesmo. Eu estou, na verdade, demonstrando a minha carência. Se por acaso eu me desgasto num ambiente de trabalho para poder ter recursos para comprar aquilo que eu desesperadamente preciso, eu não estou me respeitando. Isso não é amor por mim mesmo. Se eu não tenho uma vida saudável na minha rotina, de acordo com os meus hábitos, de acordo com a minha alimentação, de acordo com a minha rotina, eu não estou me amando. Eu estou, na verdade, tentando viver intensamente aquele momento, ainda que isso custe o desgaste do aparelho físico que eu estou usando. Então, esse amor por nós mesmos, ele só é demonstrado efetivamente quando eu trabalho pela minha felicidade, me entendendo como um espírito imortal. Essa expressão, espírito imortal, evolução, são muitas vezes expressões que elas acabam ficando, perdendo um pouco do seu sentido pelo fato de nós utilizarmos isso com banalidade. Mas quando nós começamos a entender essa realidade, que nós viemos de uma longa trajetória do passado, errando, tropeçando, batendo cabeça muitas vezes, chegamos nesse nosso presente, continuamos ainda tropeçando, batendo cabeça, e teremos um futuro de outras tantas oportunidades. Quando nós vemos então a nossa trajetória do passado, aquele longo caminho que nós já percorremos, começamos a olhar para frente e vemos o longo caminho que nós temos para percorrer, e vemos agora a nossa condição, nós começamos a dosar cada vez mais as nossas energias, os nossos sentimentos e emoções, para poder fazer com que cada momento seja bem aproveitado. Seja aproveitado sem que isso provoque um efeito colateral negativo contra nós. Então isso é vivermos esse nosso amor. Fazer tudo com bom senso, fazer tudo com equilíbrio, fazer tudo de uma forma saudável. E essa forma saudável, ela abrange a nossa vida material, a nossa vida psicológica, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual também. Porque nós lembramos que nós vivemos, como lembra Joana de Ângeles, falando sobre o homem integral, o espírito é integral porque ele é composto de suas várias facetas. Aquela social, onde ele se relaciona, aquela psicológica, onde ele lida com suas emoções e suas ideias, aquela física, onde ele lida com o seu corpo físico, aquela espiritual, quando ele se entende como espírito imortal, se relacionando com forças que são superiores, e também a sua própria vida espírita, que é a forma como ele se relaciona com o mundo espiritual. Já não é mais o fato dele ser um espírito, é também tratar dos seus relacionamentos. Então nós vemos que todos esses aspectos, se nós não tratamos um deles com equilíbrio, ele acaba afetando negativamente os demais. Ninguém consegue manter uma saúde plena nesses aspectos todos, nesses 5 aspectos, se um deles estiver em desequilíbrio. Não é possível. Por mais que eu queira manter uma vida saudável, praticando exercícios, me alimentando, e eu vivo uma vida afetiva problemática, turbulenta. Como é que eu posso dizer que eu sou saudável nesse sentido? O meu corpo pode estar muito bem, pelas substâncias e pelas práticas que eu tenho, mas emocionalmente isso me desequilibra completamente. A mesma coisa também, eu tenho uma profissão, eu tenho muitos amigos, mas o meu corpo, cada dia que passa, ele vai se deteriorando, não através dos processos naturais, mas porque os meus hábitos vão fazendo com que ele vai se destruindo com mais rapidez. Como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa saudável? Então esse amor por nós mesmos faz com que nós sejamos muito previdentes, muito cuidadosos com cada detalhe da nossa vida. Dosando, escolhendo, selecionando, sabendo assim, eu vou escolher tal coisa porque eu sei que isso vai me fazer bem e isso vai me fazer feliz. E no mundo como o nosso, ainda um mundo muito materializado, é claro que nós não temos à nossa disposição tudo aquilo que é plenamente saudável. Mas como a gente sempre fala, tanto quanto possível nós temos que fazer essa seleção.
e dizermos assim, olha, eu quero realmente ser feliz. Ser feliz naquele entendimento que nós estamos já aprendendo a compreender. Ser feliz porque no momento em que eu deixar esse mundo físico, eu quero ser feliz com aquilo que eu sou, com aquilo que eu me tornei. Não ser feliz me iludindo com aquilo que eu possuía ou com as influências que eu sofria. Isso não é felicidade. Isso é prazer, conforto, é alegria, como a gente colocou. A felicidade é assim, eu comigo mesmo estou feliz com aquilo que eu sou. Sou feliz com aquilo que eu pude fazer, sou feliz com aquilo que eu produzi. Isso é felicidade absoluta. Para o nosso mundo hoje, isso acaba sendo banalidade. Quem está preocupado em ser feliz se você tem um mundo inteiro, você tem toda a sua vida aqui como um grande parque de diversões para você curtir todos os seus bons momentos, toda a sua intensidade. Então falar de felicidade espiritual hoje no mundo como o nosso é algo que ninguém valoriza. Exatamente por falta de compreensão dessa nossa condição de imortalidade. Falar para alguém assim, olha, viva a sua vida direito, pare de usar essas substâncias, pare de se comportar dessa forma, pare de sentir esse tipo de emoção que você está sentindo, porque isso não vai te fazer bem. Ele vai dizer assim, eu vou parar de viver isso para ficar pensando na felicidade futura? Não temos aquelas brincadeiras, né, aquelas postagens, aqueles comentários que as pessoas falam, que quando elas morrerem elas não querem ir para o céu porque o céu é muito monótono, elas querem ir para o inferno porque é ali que se encontram as baladas. Isso é uma brincadeira que todo mundo fala, mas intimamente é um pensamento que as pessoas têm. Você ir para o mundo espiritual e ficar pensando, eu vou ficar lá contemplando anjos, ficar cantando musiquinhas, ficar no meio das nuvens, eu quero é curtir o momento. E isso é real para as pessoas. Embora essa alegoria de céu e de inferno seja uma brincadeira, intimamente as pessoas querem viver essas sensações. Nós somos dependentes dela ainda. E se for tirar isso de nós, nós viveremos aquela crise de abstinência. Quantos e quantos espíritos desencarnam e vão para o mundo espiritual, chegando no mundo espiritual, chegando não, percebendo o mundo espiritual, porque ninguém chega, né? A gente não vai para o mundo espiritual, nós estamos no mundo espiritual, mas numa condição de encarnados. Mas quando nós nos desprendemos do mundo físico e começamos a sentir em sua plenitude essa realidade do mundo espiritual, muitos querem continuar aqui, próximos a nós, encarnados, continuando vivendo essas sensações. Porque nós temos vícios, nós somos viciados nisso. Viciado em todas as sensações. E no mundo espiritual nós não podemos sentir isso. Porque nós vivemos apegados a essa realidade. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, essa falta é para nós quase que desesperadora. Então começamos a construir agora esse nosso entendimento, essa nossa felicidade, de uma forma mais equilibrada. Mas muito bem. Falando então dessa ideia do auto-amor, né, que nós sempre falamos, né? Esse auto-amor, tendo condições de eu mostrar para mim mesmo tudo aquilo que existe de melhor no mundo, para que eu possa de fato ser feliz, eu vou conseguir fazer com que os outros próximos a mim também sintam isso. Eu vou poder também proporcionar para as pessoas aquilo que eu estou sentindo. Então eu quero ser feliz, eu quero o melhor para mim. Então eu terei condições de oferecer para as pessoas o melhor que eu puder oferecer, para que as pessoas também possam colher aquilo que existe de melhor. É quase que uma necessidade que nós temos, eu conhecer a felicidade e essa paz que é possível para mim hoje. Eu tenho necessidade de oferecer para as pessoas também aquilo que elas desejam, aquilo que elas precisam, na verdade. A Pétala colocou, nem todas as pessoas estão prontas para esse conhecimento, outras nem querem buscar o conhecimento. Aquilo que nós conversamos agora, Pétala, quando nós falamos sobre as escolas religiosas hoje, e todas as religiões podem ser entendidas como escolas religiosas, porque ela tem a função de educar o espírito. Elas têm ali a sua didática, têm a sua filosofia, transmite os seus valores, os seus ensinamentos. Então, todas as religiões são escolas religiosas. A pergunta é, o que essas escolas estão ensinando exatamente para as pessoas? Oferecem muitas vezes um futuro fictício, um futuro ilusório, oferece uma relação com o mundo espiritual, especificamente com Deus, uma relação de barganha, que se você fizer, você recebe, constrói a sua vida material, trocando com Deus
esforços ou trocando com Deus ideias, pensamentos, sentimentos, mas para você continuar aqui no mundo físico. Não é assim, se você fizer tal coisa, você vai ter sua casa, você vai ter seu emprego, você vai ter seu carro. Isso não é educação espiritual. Isso, na verdade, está te oferecendo condições de você continuar construindo aqui a sua vida no mundo físico. E isso não é um papel da escola religiosa. A escola espiritual, ela educa o espírito. Então, hoje, todas as religiões fazem isso. Se você está sofrendo alguma coisa, vá para a sua igreja que você consegue receber de volta. Mas espera aí, não existe algo mais que o mundo físico? É claro que nós temos que ter as nossas preocupações aqui com o mundo material. Todos nós temos desejo de construir o nosso patrimônio, todos nós temos a necessidade de manter a nossa vida material equilibrada, mas isso não é papel das religiões. Por isso, então, as pessoas, embora desejem alcançar esse estado paradisíaco que o mundo espiritual oferece, elas não têm convicção disso. Por isso elas preferem viver, então, nós preferimos, não são elas, porque nós ainda passamos por essa dificuldade. Embora nós tenhamos um pequeno conhecimento mais próximo dessa realidade, como nós conversamos, eu não posso simplesmente dizer que eu estou pronto para largar tudo aqui no mundo físico e ir para o mundo espiritual. Isso não é possível para mim agora. Essa nossa dependência ainda é muito grande. E isso se torna um grande problema. Todo mundo vende assim também. Até mesmo quem vai aos centros espíritas, se fizermos, por exemplo, uma pesquisa para elaborarmos uma estatística de quais são as motivações que levam as pessoas para um centro espírita, e muitos de nós também tivemos essa mesma motivação, ou essas motivações, nós somos motivados pela necessidade, pela dor. Não tem aquela história, ou você se aproxima pelo amor ou pela dor. O amor levou pouca gente, a dor levou a esmagadora maioria. Então você pergunta, mas por que você está aqui? Você deseja se transformar espiritualmente? Você deseja crescer espiritualmente? Você deseja ter uma compreensão da sua realidade mortal? Ou você veio aqui porque está sentindo dor? E essa dor pode ser das mais diversas. Geralmente a dor moral leva as pessoas a isso. A dor material, a dor física, é aquela que te traz uma doença. A dor moral é aquela que te faz sofrer de alguma forma emocionalmente. Por um problema de desemprego, por um conflito afetivo, por um conflito material, familiar, desculpem. Então todos nós somos motivados a isso. Aí quando você resolve o seu problema, a pergunta é, quantos daqueles que inicialmente chegaram numa instituição para resolver algum problema continuaram para promover esse crescimento espiritual? É igual mecânico, é igual dentista, você só vai quando precisa. Ninguém fica fazendo visitas regulares para o dentista para levar flores para ele. Você vai quando o dente dói. Nós não temos o hábito de fazer um trabalho preventivo contra o nosso sofrimento. Porque espiritualmente poderia ser assim, você se afiniza com uma escola religiosa que te proporciona essa transformação e naturalmente o seu modo de viver vai se transformar. E você vai evitar muitos dissabores, muitos sofrimentos. Mas a gente não pensa assim. A gente só vai no momento do desespero. E felizes daqueles que, mesmo motivados pelo desespero, que é o que acontece com a maioria de nós, percebe que, mesmo após o alívio daquela dor, nós começamos a sentir uma transformação positiva. E aí nós pensamos assim, bom, eu consegui resolver o meu problema, ou estou aprendendo a lidar melhor com o meu problema, e isso aqui está me fazendo bem. Então eu quero continuar. Felizes daqueles que conseguem sentir isso. E a dor, infelizmente para nós, é a nossa grande professora, como lembra Joana de Ângeles. Esse é o nosso melhor chamamento, o mais intenso. Porque a dor ela é insistente, ela provoca em nós um desconforto que nós temos que resolver. Agora, se a nossa vida está muito bem, está muito tranquila, para que eu vou ficar me preocupando com coisa espiritual? Se a minha realidade é aqui agora. Não é essa, infelizmente, a situação que nós vivemos hoje? Então por isso que nós temos que a maioria não está pronta ainda para conhecer essa realidade, porque não tem essa fé, não tem essa convicção, não tem nem fé, não tem essa certeza dessa realidade. E que a mudança de conduta para todos nós
vai promover cada vez mais essa felicidade que nós desejamos. É muito bonito quando nós vemos no mundo hoje aqueles ícones que representam uma elevação espiritual. Aquelas pessoas que participam de algumas religiões, que influenciam a sociedade positivamente. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas aquela pessoa é uma pessoa tão boa. Aí você pergunta, mas você gostaria de ser como ela e fazer o que ela faz? Ah, não estou preparado para isso ainda. Então é muito bonito você ver o exemplo, mas é muito difícil você seguir o exemplo. Porque para você seguir o exemplo, você tem que ter um objetivo. Nós vivemos ainda essa troca. Para você fazer esse sacrifício, a pergunta é, tá, eu faço esse sacrifício, o que eu vou ganhar em troca? Ah, você vai ganhar a felicidade espiritual. Você está brincando, né? Com o mundo que eu tenho aqui à minha frente, eu vou ficar preocupado em fazer sacrifício para alcançar o mundo espiritual. O mundo espiritual que eu nem sei de fato se existe ou não. E aí, diante dessas dúvidas todas, a gente acaba desejando o mundo espiritual, mas ainda presos a essa nossa realidade. Porque a gente lembra sempre, nós podemos estar no mundo físico, aproveitando o mundo físico como um ambiente, um cenário, oferecendo para nós instrumentos e recursos para que nós cresçamos espiritualmente. Porque é uma realidade. Infelizmente a gente tem que fazer um tratamento de choque dizendo assim, você acha que você vai viver para sempre? O que você acha que vai acontecer quando você morrer? É assim que as pessoas entendem que elas não são imortais. Agora para nós é assim, olha, você é um espírito imortal, estando aqui ou estando daquele outro lado. Então aproveite cada instante que você tiver, aonde você estiver. Aí sim a gente vai conseguir dosar a nossa vida e fazer com que ela vá se tornando cada vez mais amena, sem aquele desespero, sem aquela intensidade desequilibrante. Nós podemos viver, amar as pessoas com equilíbrio, nós podemos trabalhar com equilíbrio, conduzir a nossa vida com equilíbrio, sem desespero, porque o mundo não vai acabar, a nossa vida não vai acabar, ela sempre vai ter uma continuidade. E isso para nós deve ser uma convicção. Aí sim a gente começa a conduzir a nossa vida de um modo mais saudável. O El colocou para nós aqui, acabou aquele determinado problema que ela buscou resolver, ela some, né? Não tem tempo, que a gente comentou sobre aquela dor, mas é assim mesmo. Espiritualmente, como eu te falei, você nunca leva seu carro no mecânico para fazer revisões periódicas. Você só leva quando começa a fazer barulho. Ou quando ele quebra. O médico é a mesma coisa, ninguém faz check-ups regulares. Doeu a barriga, você corre para o médico para tomar um remedinho. Acabou o remedinho, você volta a fazer o que estava fazendo antes. Espiritualmente não muda nada. A dor moral é uma dor que só pode ser tratada quando o indivíduo se transforma. Porque o problema pode continuar existindo, mas a forma como nós lidamos com o problema, ela acaba se transformando. Só que para você modificar a forma de lidar com ele, você precisa ter uma referência. Essa referência, de um modo geral, quem oferece para nós são as escolas religiosas. Só que como elas não estão fazendo bem o seu papel, acaba sendo aquele tratamento meio capenga, meio me fugiu a palavra, imperfeito, vamos dizer assim. Então por isso que nós que temos a oportunidade, não nós aqui agora, não nós espíritas, mas nós encarnados, não importa qual é a crença que nós abracemos, temos que aproveitar esse conhecimento que nós estamos absorvendo, esse conhecimento legítimo que nós estamos absorvendo, para aproveitar esse nosso momento da melhor forma possível. Para essa produtividade, para essa transformação. A Dídima colocou, né, a gente se acomoda muito fácil, por isso a dor aparece para mexer e fazer a gente se movimentar e buscar o conforto e a calma novamente. Você sabe, Dídima, que essa acomodação, ela é para nós, assim, vamos dizer, algo que pode nos atrasar. Mas se você se encontra num estado de harmonia, vivendo a sua vida dosada de um modo tranquilo, a gente não tem por que sentir dor. O problema é que a gente se acalma antes de resolver os problemas. A gente se acomoda numa situação de imperfeição ou de dificuldade. Aí, naturalmente, o problema vai surgir. É mais ou menos aquele agricultor, a gente sempre usa essas comparações, essas ilustrações, porque fica mais fácil para nós. Tá chovendo, a terra dele está tudo bonitinho, ele jogou a semente, só que a erva daninha está crescendo.
Aí ele fala assim, ah não, está tudo tranquilo, o importante é que tem sol, que tem chuva e a semente está crescendo, depois eu limpo. E ele vai empurrando. Ele não cumpre com as suas obrigações diárias. Moralmente nós também não fazemos isso. E como nós não fazemos, chega uma hora em que o problema começa a se tornar inconveniente. Ele começa a se tornar incômodo. E aí a gente vai ter que trabalhar dobrado, sendo que nós poderíamos fazer isso tranquilamente no nosso dia a dia como uma rotina. Beijo, Nana. Vai com Deus, bom fim de semana. Temos que ter esse hábito de nos vigiar. Assim como nós fazemos com a nossa dieta alimentar, nós temos que fazer com a nossa, vamos fazer assim, uma dieta psíquica, uma dieta emocional. Uma dieta de escolhas. Escolher sempre aquilo que é melhor. Sermos seletivos. Exato, exato. O lixo é a mesma coisa. Começa a colocar um saquinho de lixo no quintal, depois você põe para fora. Quando você perceber, está cheio de rato e barata. Porque o lixo acabou ficando acumulado. O Zé colocou para nós, né, atualmente, com poucas exceções, me parece que tudo que surge por aí, o objetivo é ganhar ou tomar. Né? Mas é mesmo, porque a nossa visão do mundo espiritual, ela ainda é um objeto de fé, mas ainda de uma forma precária. A nossa realidade física que interessa. Ainda mais, por exemplo, é importante sempre a gente trazer para nós aquilo que nós estudamos em termos de filosofia. E a doutrina espírita para nós é uma filosofia, aquela filosofia de vida que nós adotamos. Nós temos que trazer para a nossa realidade. Não adianta a gente ficar imaginando o mundo espiritual bonito, lá longe, com palavras bonitas, com palavras sábias. Nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia. Nós vivemos num país que passa por crises econômicas, passa por crise moral, passa por crise social. Como é que você vai ficar pensando numa felicidade futura no mundo espiritual, sabendo que o problema está batendo na sua porta? Eu faço Cindizinha, pode deixar, obrigado. Como é que você está pensando com aquele problema dentro de casa, com problema no seu trabalho, quando você liga a televisão tem aumento para todo lado, você está endividado com tal coisas? Então a gente fica tão envolvido com a nossa rotina do nosso dia a dia, que a gente se esquece daquilo que é mais importante, que é essa autopreservação. A gente saber lidar com as nossas emoções diante dessa dificuldade. Então, sim, ou você pensa no mundo espiritual, ou você pensa no mundo físico. Por que não pensar nas duas coisas? Lidar com o mundo espiritual, com a sabedoria, com o mundo físico, com o mundo material, com a sabedoria do mundo espiritual. Por que não fazer isso? É aí que a gente entra nesse conflito. A gente acha que é ou um caminho ou outro caminho. Por que não seguir um único caminho vivendo essas duas realidades? Eu já comentei com vocês uma expressão que eu gosto muito de usar, quando a gente fala sobre a nossa dupla personalidade. Eu tenho uma personalidade do mundo físico e uma personalidade do mundo espiritual. Dentro da minha religião eu sou uma coisa, no meu dia a dia eu sou outra coisa. Por que não ser as duas coisas nos dois lugares? Me imaginar como um espírito que tem ali a sua sabedoria, que tem ali a sua vontade, que tem o seu conhecimento, e viver nessa nossa rotina de desafios com sabedoria. Por que não isso? Por que dentro de uma instituição religiosa nós ficamos ali chorando, implorando, pensando, e quando a gente sai a gente se transforma? Nós temos que pensar em ser uma pessoa só. Nós temos que unir essas duas personalidades para sermos uma coisa só. Para dizer assim, eu sou essa pessoa dentro ou fora de uma instituição religiosa. Eu sou a mesma pessoa dentro ou fora da minha casa. Eu sou a mesma pessoa sozinho ou com os meus amigos. E não ser essa pessoa com várias personalidades, em que cada lugar nós apresentamos uma característica diferente. É aí que a gente sofre. Porque a gente fala assim, mas eu rezo tanto, por que eu tenho problema? Porque quando você reza, você é uma pessoa. Quando você está tomando decisões, você é outra. É aí que você sofre. A gente tenta resolver de um lado, tampar aquele buraco da caixa d'água, enquanto que do outro lado aparece outro buraco vazando. De que adianta isso? É normal para nós, na nossa condição, por essa falta de compreensão. Mas ela vai se tornando anormal conforme a gente vai tendo um entendimento melhor. Porque aí você tem aquela questão, você não faz porque você não sabe, isso é normal. Agora você sabe e não faz, isso é anormal. E nós temos a oportunidade hoje, com tantas e tantas orientações, com tantos e tantos esclarecimentos, para nós espíritas, um mundo espiritual, mas eles jogam assim de cachoeiras, de mensagens, de palavras, de orientações. Por que a gente não ouve aquilo que é falado?
A gente simplesmente acha bonito. Mas isso tudo não é para embelezar o nosso mundo, é para embelezar o nosso coração. E nós não ainda, nós pegamos aquela florzinha, colocamos num vaso na janela e fica por ali. A gente tem que pegar aquele ensinamento e plantar no nosso coração. Aí sim a gente vai ter o coração florido. Mateus colocou, bom dia Mateus, desde a infância somos treinados para ser falsos. Na verdade, Mateus, eu colocaria assim, não a falsidade, porque talvez seja uma expressão muito forte, mas a gente sempre aprendeu a competir. E nessa competitividade, cada um usa a arma que tem. Cada um usa o conhecimento que tem, cada um usa os valores que tem. Então a gente acaba se tornando, demonstrando essa nossa imperfeição moral por causa dessa exigência que foi atribuída a nós lá desde o início. Tudo é competitividade. Tudo é disputa, tudo é receio, tudo é desconfiança. Mas a gente tem que começar a mudar isso. André Luiz tem uma passagem que eu gosto muito, que ele diz assim: sejamos nós a estação final do mal. Se nós vemos que esse comportamento é um comportamento que traz para nós um desequilíbrio, nós temos que mudar. Nós temos que fazer exatamente, Tuti, fazer aquilo que nós podemos fazer de melhor, porque nós já temos conhecimento para isso. E quanto mais conhecimento nós vamos tendo, maior é a nossa capacidade de fazer. E mais do que isso, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque aí então, se nós temos conhecimento, os nossos erros vão tendo pesos maiores. Quando você erra por ignorância, você tem ali o atenuante que alivia o teu peso, a tua pena. Mas se você erra com conhecimento de causa, você sabe que é errado. Errado não porque você está cometendo um crime, mas errado você provocar uma dor para você mesmo, você se comportar de um modo desequilibrado, você não levar em consideração essa realidade que nós compreendemos. Se nós erramos com esse conhecimento de causa, esse nosso peso ele acaba dobrando. A nossa dor acaba sendo muito maior. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Acabamos nem estudando o nosso texto, né, porque a gente ficou nesse nosso bate-papo, falando sobre essas questões do auto-amor, porque para a gente poder falar do amor ao próximo, a gente tem que deixar muito claro o que significa amarmos a nós mesmos. De olhar para o espelho e dizer assim, eu me amo. Não aquele eu me amo e que o mundo que se exploda. Eu me amo tanto que eu quero fazer com que o mundo também conheça esse amor. Não é o amor egoísta, o amor individualista. É o amor de fazer com que eu me torne a melhor pessoa que eu puder ser para transformar também o ambiente à minha volta. Aí sim a gente vai conseguir transmitir para as pessoas a mesma felicidade que nós estamos vivendo. Então eu vou deixar esse texto de novo. Dudu, depois você anota aí, 126, a gente passa para a semana que vem, para fazer de novo, porque a gente vai falar sempre nessa parte agora de amor ao próximo. Aí a gente depois continua então esse mesmo assunto. Mas por enquanto esse nosso bate-papo já deu para a gente ter uma ideia de que modo que a gente tem que viver a filosofia que nós abraçamos, não crença. Porque quando você fala em crença, você fala em acreditar em alguma coisa. Quando a gente fala em filosofia, é uma forma de viver. A doutrina espírita para nós, isso pode ser, fica ótimo. Quando a gente fala sobre essa nossa filosofia, é a filosofia que eu escolhi. É assim que eu quero viver. Se é assim que eu quero viver, então eu vou procurar fazer isso ao máximo. Sozinho, acompanhado, trabalhando, estudando, dentro da minha instituição. Onde eu estiver, eu vou tentar manter esse mesmo padrão de comportamento, porque eu sei que esse padrão é o padrão correto. E é correto porque nós já vimos os resultados em todos aqueles modelos que já foram apresentados para nós. Essa é a parte importante para nós. Zé, depois você me fala, depois lembra disso quando a gente for estudar no próximo dia 27. Não, no próximo dia 24. Na quinta-feira que vem vai ser o nosso tema livre. Me lembra que a gente fala sobre esse assunto. Eu já até adianto alguma coisa depois e já pesquiso para a gente poder trocar algumas ideias sobre isso. Beleza? Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso encontro de hoje, o nosso estudo de hoje, trazendo então esses esclarecimentos importantes. Né? Isso não foi uma coisa que eu estou falando para vocês, isso é uma coisa que os espíritos
exaustivamente, mas também pacientemente falam e continuam falando a mesma coisa para nós. Eles estão do lado de lá dizendo assim: olhem para nós, porque aqui é a nossa realidade. Não vivam com a cabeça enfiada dentro da terra, porque isso é temporário. Eles falam, refalam, pintam, desenham, encenam, cantam. Eles procuram falar a mesma coisa das mais variadas formas para que a gente entenda que isso é real. Não é só uma questão de fé. Essa é uma realidade que nós temos que aprender a